Fala pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do nosso curso de Python, oferecido pela LASA, Liga Acadêmica de Sistemas Inteligentes, da Universidade Federal do Piauí. Eu me chamo Caio, é um prazer estar aqui com vocês e eu vou estar acompanhando vocês durante algumas aulas aqui do nosso curso, tá bom? Nessa primeira aula a gente vai aprender, vai introduzir um pouco a respeito da linguagem Python, né, e já começar a aprender algumas coisinhas sobre essa linguagem, tá bom? Então vamos começar falando de Python, né? O que é a linguagem Python? Por que ela é uma linguagem de programação tão boa, né? O que a gente consegue fazer com Python? Python é uma linguagem de programação que tem sido muito visada, muito estudada nos últimos tempos, né? E tem crescido muito no mercado, tem crescido muito dentro das áreas de engenharia, dentro das áreas de programação, né? Tem sido muito utilizada em projetos, em empresas. É uma linguagem realmente de grande impacto que dá para você fazer muitas coisas com ela, sim, né? Então, primeiramente, por que Python é uma linguagem tão boa de programação, né? Por que nós podemos considerar Python uma linguagem tão legal? Primeiro porque Python, ele já é uma linguagem de fácil programação, digamos assim, né? Uma linguagem que tem uma programação muito fácil, né? E de forma rápida. É uma linguagem de programação que facilita muito a vida do programador, né? Facilita muito na hora de você construir um script. É uma linguagem bem enxuta, bem resumida, que você consegue programar de maneira um pouco mais fácil e mais rápido se comparar com outras linguagens que temos por aí. Além disso, o Python, né? A linguagem Python dá para você fazer muitas coisas com ela, como por exemplo, você fazer scripts para atuarem na parte de análise de dados. Um exemplo é você ter uma empresa que recebe muitos dados, né, de clientes, muitos dados de compras, de vendas, e eles precisam pegar esses dados para fazer uma análise, digamos que uma análise anual, né, para tirar algumas conclusões de pontos que podem ser melhorados, pontos que precisam ter um pouco mais de atenção. E com a linguagem Python é possível fazer um script, é possível fazer um sistema que irá fazer essa análise de dados automático e já lhe trazer alguns pontos bons, alguns pontos ruins. Ele já vai lhe trazer conclusões a respeito desses dados, sem que precise de uma análise minuciosa e mais demorada, inclusive, por parte de pessoas, de profissionais, certo? Então, Python já dá uma ajuda nisso. Tem a parte também de machine learning, né, que muitas pessoas se interessam, né, que já envolve um pouco mais da inteligência computacional, né? Aí a gente tem redes neurais, aí nós temos inteligência artificial. Então, assim, é uma área muito grande e uma área muito linda também, muito legal de se trabalhar, né? A gente tem a parte de automação, automação de tarefas, automação de atividades. A gente, como exemplo, a gente tem o que a galera da programação chama de web scraping, que é você precisar acessar alguns sites, né? E desses sites você precisa buscar os dados mais relevantes. E aí o web scraping é você fazer isso de forma automática, ao invés de você mesmo ir lá precisar fazer manualmente, entrar em site por site, buscar os dados que você precisa, os dados mais importantes que você quer naquele site. Você teria um sistema automatizado que faria isso, né? Web scraping é o nome que se dá para essa automação. É você ter uma busca automática de sites e dados desses sites, né, a partir de um script, né, que vai fazer isso por você. E com Python você consegue fazer essa automação, além de automação de outras atividades. Então Python é uma linguagem de programação que realmente tem muitas possibilidades do que se pode fazer com ela, né? Tem muitas coisas que se pode fazer com Python, que se pode programar com Python, que se pode automatizar. Então é uma linguagem muito boa e por isso tem sido muito visada, muito estudada nos últimos tempos. E a gente vai estar acompanhando vocês aqui nesse curso para ensinar o máximo de Python, né? Do mais básico até as coisas mais avançadas, né? E nós vamos começar já nessa primeira aula aprendendo uma coisinha sobre Python, mas antes da gente partir para essa parte mais prática, a gente vai precisar fazer algumas coisas. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o Python na nossa máquina, certo? Então, você pode se perguntar, tá, para eu instalar o Python na minha máquina, o que eu preciso? Você não precisa de nada. Tá, mas não é necessário ter uma máquina melhor, um computador, um notebook com um desempenho muito alto, né? Não, na verdade não tem esse requisito de um desempenho muito alto. Claro que dependendo do que você for fazer, se você for trabalhar com scripts muito complexos, você vai precisar sim de uma máquina que tenha um desempenho alto, tá? Mas para algumas coisas que nós vamos estar fazendo aqui durante esse curso, você não vai precisar, tá bom? Você vai poder utilizar a sua máquina
Por mais simples que ela seja, você pode estar instalando Python nela, né, e estar utilizando ela. Python, a linguagem em si, para fazer as coisas que nós iremos fazer durante esse curso, para construir alguns scripts que nós iremos construir, ele não vai exigir um desempenho tão alto assim da sua máquina, então fique tranquilo que você vai conseguir acompanhar a gente, tá bom? Qualquer dúvida você pode estar perguntando aí que a gente vai estar ali ajudando, tá bom? Então vamos lá, vamos partir agora para a instalação do nosso Python, né? Como é que a gente instala o Python na nossa máquina, né? O que a gente precisa fazer. Então vamos lá para o nosso navegador. Então, primeiramente, a gente está aqui no meu navegador, no navegador aqui do meu computador. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente instalar o Python é ir lá no site do Python e instalar e baixar o instalador dele, né, e executar. Então, para você ir no site Python, você pode simplesmente pesquisar Python no Google e de cara já vai aparecer o site aqui, né, python.org. Ou você pode estar acessando diretamente, digitando a URL do site, tá bom? Então, quando você entra no site aqui na página inicial, você vai já ver aqui de cara a parte de download. Então você vai ver que tem a última versão do Python, que é a 3.9.7, e essa é a versão que a gente vai estar utilizando durante todo o nosso curso. Então é interessante que você baixe essa versão. Ele disponibiliza algumas versões mais antigas para você estar baixando, mas é interessante que você baixe essa última versão para que você não ocorra nenhum problema de compatibilidade com os códigos que nós vamos estar utilizando aqui, com os scripts que nós vamos estar construindo aqui, tá bom? Então, baixa a última versão do Python. Quando você clica lá, ele vai levar para outra página, né, para uma outra área aqui no site. Você vai descer, vai vir até embaixo, até o finalzinho da página, e você tem as duas opções aqui. Windows Installer de 32 para uma máquina de 32 bits, né? E um para uma máquina que tem 64 bits. E aí você vai clicar e baixar o que corresponde à sua máquina. Então, tudo bem. Se você não sabe qual é a especificação da sua máquina, se ela é de 32 bits ou ela é de 64 bits, né? Como é que você descobre isso? Para você descobrir isso, você pode estar simplesmente abrindo uma pasta no seu computador. Você vai vir aqui em este computador, você vai clicar com o botão direito do seu mouse e você vai em propriedades. Clicando em propriedades, ele vai lhe levar para a área com as especificações do seu computador. Então, no caso aqui no meu computador, ele diz o tipo de sistema, que é um sistema operacional de 64 bits, ok? Então, sabendo a especificação aqui do meu sistema, que é de 64 bits, eu vou clicar para baixar o de 64 bits. Se você tiver o de 32, você baixa o de 32, ok? Só dá um clique, ele vai perguntar onde salvar. Salvei aqui. Ok. Baixado o meu instalador, dou um duplo clique para abrir. Ele vai abrir aqui o instalador e aqui a gente já vai começar a instalação do nosso Python, ok? Primeiramente, a gente vai marcar essa caixinha, né? Que isso aqui ele vai permitir que a gente execute alguns comandos do Python diretamente no nosso prompt de comando, e isso é algo que você vai ver um pouco mais para frente. E aí a gente tem algumas opções, a gente tem duas opções aqui, que é você instalar logo, ele já tem ele especifica aqui o local de instalação, você pode botar uma instalação customizada. Vamos botar essa instalação, o padrão dele já aqui, que ele já vai instalar tudo que nós precisamos, ok? Inclusive a IDE, que é algo que a gente vai utilizar nessa primeira aula aqui. A IDE é onde nós vamos escrever o nosso código nessa primeira aula já, né? Que ela, podemos dizer que ela é um ambiente de programação do Python, né? IDE ou idle, né? Você pode chamar das duas maneiras. A IDE do Python ela é chamada de idle, né? Mas IDE é uma nomenclatura de forma geral, né? A IDE é uma nomenclatura geral para as linguagens de programações que possuem um sistema de desenvolvimento próprio, digamos assim, possuem um ambiente de desenvolvimento próprio. Nessa primeira aula nós vamos começar utilizando a IDE do Python, né? Que é própria dele, para poder programar, tá bom? Mas existem alguns outros ambientes de programação e, inclusive, nós vamos estar utilizando alguns diferentes ao longo do nosso curso, porque são ambientes que oferecem um suporte maior para aquilo que nós iremos fazer. A ideia do Python ela é um ambiente de programação mais simples, mais simplificado, que não possui muitos elementos, certo? Então, por isso, a gente vai estar utilizando de alguns outros ambientes que vão oferecer um maior suporte, que vão oferecer mais elementos, que vão facilitar a programação para a gente, tá bom? Então, terminado aqui a instalação do nosso Python, vai aparecer isso no final, você pode só dar um close aqui e o seu Python já está instalado.
Com o Python instalado, a gente vai abrir a nossa IDE aqui do Python. Você só vai pesquisar aqui o idle, certo? Você bota o ID e ele já aparece de cara aqui no nosso Windows a ideia do Python, certo? Se você estiver utilizando outra versão do Windows, você pode estar indo no seu sistema de pesquisa, pesquisar pelo nome ou idle ou IDE e ele vai aparecer essa opção aqui de Python com o nome Python 3.9, né? E a sua versão que você selecionou, no caso a minha de 64 bits, basta você selecionar ela para abrir nossa idle e pronto. Aqui está o nosso ambiente de programação do Python, certo? Então, esse aqui é um ambiente, né? A ideia do Python, onde a gente vai estar aprendendo nosso primeiro código, né? Nosso primeiro script nesta primeira aula, tá? Então, como eu já comentei antes, esse é um ambiente que ele é um pouco mais simples, ele é mais simplificado, então a gente não vai estar utilizando ele ao longo de todo o curso, né? Apenas para efeito de aprendizado mesmo, né? Para você entender como funciona e que existe esse ambiente também, para você ter esse conhecimento, tá? Mas a gente vai estar abordando outros ambientes que, querendo ou não, eles nos dão um apoio maior na hora de programar, na hora de construir um script, né? Quando é um script um pouco mais complexo. Tá? Mas para essa primeira aula nós vamos estar utilizando ele e nós vamos começar construindo um script bem simples, né? Que é um script padrão dentro da área da programação, que a gente sempre faz, né? Que os programadores sempre fazem quando estão aprendendo uma nova linguagem, né? A primeira coisa a ser feita dentro de uma linguagem de programação, que é imprimir na tela um Hello World, né? Quando nós falamos em imprimir, nós não estamos falando em imprimir de fato, né? Aquela impressão física. Nós estamos falando de mostrar algo na tela, de mostrar uma informação na tela a partir de um código, né? A partir de um script que nós construímos, né? Então aqui dentro de Python, para a gente fazer isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar o comando chamado print, né? O comando print, ele é usado para isso, para que a gente imprima uma informação na tela, né? Para que a gente imprima uma informação dentro do nosso ambiente. E a gente vai começar escrevendo um print, a gente vai abrir um parênteses, né? Vamos abrir as aspas aqui e dentro das aspas nós vamos colocar a informação, o texto que nós queremos que seja impresso. Depois nós fechamos tudo, damos um enter e a nossa informação vai ser impressa, um Hello World, tá bom? Então tá aqui a nossa informação impressa, bonitinha, e a gente comprova que funciona o nosso código. A gente pode copiar e colar aqui para imprimir novamente e ele vai imprimir novamente, tá bom? Então é assim que a gente faz uma impressão e a gente pode colocar a informação que nós quisermos dentro dessas aspas, tá? O texto que nós quisermos para que ele seja impresso e o nosso programa vai imprimir, né? Como por exemplo, se eu colocar aqui um outro texto. Então, se eu imprimir esse texto aqui, der um enter aqui, ele vai imprimir meu texto, ele vai mostrar meu texto logo abaixo, né? E é interessante a gente perceber que aqui dentro da linguagem Python, a gente já tem um apoio à nossa língua portuguesa, né? A gente já tem um apoio à nossa linguagem, né? Você pode escrever quaisquer informações em português com os acentos que não vai ter nenhum problema, tá? A gente tem algumas linguagens por aqui que ainda tem essa dificuldade, mas Python já nos dá um apoio total com isso. Você pode escrever da maneira que você quiser e ele vai estar sempre imprimindo as informações da forma correta. Então esse foi o nosso primeiro código, né? A gente instalou aqui o ambiente, né? Resumido a nossa aula, falamos um pouco sobre a nossa linguagem de Python, né? Para que ela serve, algumas utilidades. Você pode estar pesquisando e se aprofundando mais nisso, de acordo com o seu interesse. Falamos como instalar o nosso ambiente de programação próprio do Python, né? A nossa IDE ou idle aqui, né? E já começamos a programar fazendo um print para printar o nosso Hello World, né? Para printar o nosso um texto qualquer que nós quisermos, né? E já fizemos aqui o nosso primeiro código e a partir da próxima aula, né, nós estaremos construindo outros scripts, né? Estaremos aprendendo outras funções aqui dentro da linguagem Python. Tudo bem? Então, até a próxima aula.